8h15 em Campos, de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Hoje recebendo aqui o Henrique da Hora, presidente da Tec Campos, falando sobre tecnologia Goitacá, que hoje é exportada para o Brasil e para o mundo também. No podcast que a gente gravava, fugindo um pouco aqui o tema que a gente vai abordar agora, no podcast que a gente gravou em fevereiro, você falava que tinha empresa já de Campos prestando serviço para outros países também, né, o Henrique? Eu devo ter falado da Congresso, da Me Passa Aí. Me Passa Aí hoje, ela é presente em 115 países. E essa foi incubada aqui na Tec Campos, nos dá muito orgulho, do Luiz Gustavo, mandar um grande abraço para ele. E era uma EduTech. E aí a gente precisa entrar nessa seara, fazer essa conversa sobre o papel dessas EduTechs no combate à pandemia. Sim. Eu quero lembrar aqui aos nossos ouvintes, lembrar não, mas eu quero chamar a reflexão, porque, veja bem, me acompanhe, não é um raciocínio tão complexo. Eu acho que a gente consegue fazer ele pela rádio. Me coloque aí esses nossos grandes combatentes do fronte de batalha, que são os nossos médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem. Pense em 1920. Como é que é um centro cirúrgico? Bom, tá aí na cabeça uma coisa às vezes meio rústica, não está muito bem colocado, os utensílios ainda não tinham um domínio do plástico, enfim. Tá aí essa imagem. Pegue essa equipe de 1920 e coloque agora em 2020, 100 anos depois. Essa equipe de saúde que atuava num centro cirúrgico em 1920, ela conseguirá ficar confortável ou exercer minimamente o seu ofício agora em 2020? A resposta é não. Está tudo diferente na área da cirurgia, da medicina. Bom, posto isso, agora vamos pensar um professor em 1920. Como é que esse professor em 1920? Ele está ali numa sala com um quadro negro atrás dele, com as pessoas ali, com os estudantes nas suas carteiras, nem sei se hoje ainda se chama carteira, mas é assim que eu aprendi, é assim que eu vou colocar, e está ali em forma cartesiana, tem um ou outro que faz alguma coisinha diferente, e agora pega esse professor de 1920 e traga ele agora para 2020. Mudou muita coisa? Mudou pouco. Tudo bem que tem aí um ou outro professor que utiliza uma tecnologia, o quadro às vezes é digital, mas ainda é quadro. Às vezes, ao invés de você estar ali de maneira cartesiana, com todo mundo olhando o professor, tem algumas dinâmicas de grupo, mas na sua essência ainda é o mesmo. A pandemia, ela também evidencia a falência da nossa matriz curricular conteudista, cartesiana e fragmentada. E podemos falar que ainda centralizadora no professor. Então, o fato de ser assim, ela nos trouxe muitos problemas em adaptar. Como é que você faz uma aula virtual, uma aula que era real, de uma aula remota, uma aula virtual? Essa mudança ela tem sido mais penosa para o setor educacional. A gente sabe que muitos colegas tentaram, de alguma forma, manter as atividades de alguma questão, só que isso, de alguma forma, manter as atividades da escola, mesmo porque os estudantes, os alunos, principalmente aqueles mais jovens, e quando eu digo mais jovens, estou falando aí até o 2º grau, e que se ocupam majoritariamente disso no seu tempo, pelas manhãs, às vezes à tarde, a pandemia expôs isso. Expôs que nós estamos muito dependentes de um modelo que ele não avaliou. Para pós-graduação, para algumas graduações, o modelo descentralizado, o modelo de EAD, o modelo um pouco mais moderno já vem funcionando há algum tempo. Aproveitar aí que talvez o nosso reitor do IFE nos ouve, o professor Jefferson Manhães, o nosso reitor da UENF também nos ouve, o professor Raul Palácio, já falamos dele aqui hoje. Essas duas instituições fazem parte do consórcio CEDERJ, que tem levado aí formação de qualidade para todo o estado do Rio de Janeiro. Eu tenho casos de pessoas que
se vem de vez em quando fazer as atividades aqui, que isso não atende só o Rio, atende todo mundo, provando que essa educação é possível. E aí, nesse contexto, nós temos as edutechs. O que são as edutechs? Ou as startups na área de educação, ou empresas que, de alguma forma, utilizam tecnologia para entregar educação de qualidade. Elas têm esse papel de tentar mudar um pouco o paradigma. Daquele paradigma que você tinha um professor em 1920 que ele era o transmissor do conhecimento. Isso, graças a Deus, acho que está vencido em boa parte das nossas salas de aula. Hoje ele é muito mais um facilitador. E as edutechs, elas pegam esse modelo tradicional, subvertem e colocam. Me passa aí esse orgulho que passou pela Tec Campus, que está em 115 países. Eu vou repetir, porque eu quero que quem está nos ouvindo sinta muito orgulho. A palavra é orgulho. Uma tecnologia daqui da nossa região, incubada na Tec Campus, minhoca da terra, entregou solução, prestou serviço para 115 países. Ele se chama, o Luiz Gustavo, que é o CEO dessa, de Netflix do ensino universitário. O que é? Ele pega... Lembra aquelas monitorias que a escola paga uma bolsa para um estudante que tem habilidades numa matéria ficar à disposição para ensinar a matéria para os outros colegas? Porque você ensinar para alguém que está na mesma série, que está no mesmo nível estudantil, é bacana para quem ensina, é bacana para quem aprende. Ele transformou isso a gente fala que ele escalou isso, né? Numa forma de levar isso para todo mundo. Então o estudante, ele grava um vídeo explicando alguma matéria, vamos pegar lá alguma coisa da minha área, desvio padrão. Ele faz um vídeo de 8 minutos explicando o que é desvio padrão, a gente coloca nessa plataforma, as pessoas pagam uma mensalidade baixinha, acho que não chega a R$20, e ele pode ver todos os vídeos com todos os monitores fazendo isso. E isso está eu repito, você que nos ouve, fique feliz, fique orgulhoso, fique realizado, porque isso saiu da sua região, da sua cidade. E isso está em 115 países. Os comerciantes, os empresários que nos ouvem agora, os empreendedores, quantos têm uma operação que está em 115 países? Pouquíssimos. Talvez 1 ou 2. E eu digo, tem uma startup que talvez as pessoas nem saibam o nome, e eu repito aqui, é a Me Passa Aí, a gente chama de MPA. Foi apontada em 2016 como as 3 startups para se prestar atenção no Brasil pela revista Exame. É fantástica. E aqui, e eu vou além para a gente ficar um pouco mais alegre, né? Um pouco mais orgulhoso. A Envision, que é a gente chama de spin-off, é outro nome em inglês para confundir a gente. Mas nada mais é uma empresa que saiu de um laboratório da UENF. Tá? Spin-off é aquela que saiu de um laboratório de universidade. Aquele caso de Brumadinho, se lembra? Aquela coisa terrível, aquela questão de Mariana que nos entristece muito. A tecnologia que vai prever novas Brumadinhos, que não vai permitir que essas barragens rompam sem que a gente tenha o conhecimento semanas antes. Essa empresa desenvolveu sensores no nosso ecossistema, no nosso polo de inovação, que vai conseguir, com muito tempo, dizer que tem alguma coisa de errado. Que vai dar tempo para evacuar tudo, esperar e talvez até agir para que não aconteça. A tecnologia que vai prevenir novas Brumadinhos, novas Marianas, foi feita talvez por um filho de uma vizinha sua. E assim, é filho da vizinha sim. Você às vezes cruza com ele no elevador e você não sabe que ele desenvolveu essa tecnologia fantástica. E isso, gente, eu coloco. Não é o MIT, que é muito bom, não é a USP em São Paulo, que é muito boa também, não é a Unicamp, não é o FRJ, não é nada disso. É aqui. É o UENF, é o IFE, é a UCAM, é o EasySenza, são as nossas instituições que fornecem inteligência para isso. E nessa pandemia, voltando agora à questão inicial dessa educação, nós temos desafios aí que a gente...
ainda não sabem como resolver, mas temos tecnologia para isso. Sim, e aí é que eu justamente ia te perguntar, como é que é esse encaixe aí das startups, né? Eu acompanho muito, meus filhos, por exemplo, adoram aí esses programas todos relacionados a essas startups. Se bem que TV aberta, ele é muito segmentado por patrocínio, né? Então, É isso. o que não tem nada demais, aliás, sou a favor, eu vivo de patrocínio. Mas assim, de repente fica só aquele patrocinador, Banco do Brasil, fulano, betano, você pode imaginar. Então, o que não é nada de errado não, pelo contrário, eu repito, é muito legal, muito bacana também, só que tem que sair daquela caixa, né? Daquela coisa ali. E tenho visto também que algumas startups tiveram dificuldades, tiveram os seus momentos complicados. Agora, no que diz respeito à tecnologia para enfrentar essa pandemia, algumas startups se destacaram. Isso a gente pode falar de Campos, evidentemente, claro, devemos sempre, mas pelo mundo afora, né, Henrique? Aquele Zoom que faz conversa eletrônica, que não é nem brasileiro, cresceu muito, né? E outros que fazem... O Google Meet também cresceu muito. Tem... Mas eu quero falar de casos aqui nossos, porque são casos reais. Ali, rapidamente, no início da pandemia, eu não vou saber exatamente... Eu acho que foi dia 27 de março. 27 de março. Nós começamos ali no Instituto Federal Fluminense o parque de impressão 3D, que nós já fizemos ali próximos de 7.000 protetores faciais, aqueles face shields. E entre os protetores faciais também fizemos laringoscópios, videolaringoscópios e outros dispositivos. A última coisa que foi realizada lá, você deve ter acompanhado aí pelas mídias sociais, pelo Facebook, foi feito uma prótese de um cãozinho de resgate, ou seja, tecnologia à disposição da sociedade. E o que eu estou falando da Sprint 3D, que é uma startup de impressão 3D. Você, quando está nessa pandemia, você precisa ser muito flexível, você tem que mudar muito rápido, tem que digitalizar, você precisa de uma coisa que você não tinha. E a impressão 3D é uma tecnologia que veio para isso, veio para ser flexível, veio para ser rápido. Eu preciso de uma peça. Você, em vez de comprar uma peça, você imprime ela. É mais rápido, tem o seu custo. E aí nós temos essa startup aqui, que ela começou combatendo a pandemia, desenvolvendo, e eu vou falar que, novamente, para ter orgulho da nossa cidade. Você que está nos ouvindo, que tem aí pensando no desenvolvimento regional, saiba que a solução não virá de fora, virá daqui. Aquele protetor facial, ele tem aqui uma haste que a gente coloca e depois coloca aqui uma viseira, né? uma barreira física. Essa hastezinha, nós pegamos um projeto europeu. Você levava 4 horas para imprimir. 4 horas. Umzinho só. Com a tecnologia desenvolvida por esses meninos, o Thiago Peçanha da Sprint 3D, o Vinícius Parentes, que eles são apoiados pelo Programa Municipal de Startups, ou seja, tem fomento público nisso, eles têm uma responsabilidade com a sociedade, porque eles recebem bolsa para isso. Eles conseguiram, com a mesma qualidade do produto, baixar de 4 horas para menos de 1 hora. Uma matemática disso é o método dos elementos finitos. Ele, na verdade, vai tirar material de onde tem muito e colocar onde tem pouco e preservar as propriedades elásticas dele. Eu vou repetir isso. A gente levava 4 horas, agora a gente leva menos de 1 hora. Nós somos 4 vezes mais eficientes por causa de uma startup campista. Nós estamos chegando aí a 7.000. O original também levava 4 horas? O original levava 4 horas, o projeto adaptado com tecnologia campista leva menos de 1. Nós estamos chegando aí a 7.000 máscaras produzidas. Nós não teríamos conseguido fazer 2.000 direito se não fosse essa startup campista, porque a gente consegue ser 4 vezes mais produtivo. Então, nota, nós atendemos melhor a população com uma tecnologia, com uma inovação.
E não é aquela fantástica, maravilhosa. Não, é uma coisa simples, é uma haste que a gente consegue fazer mais e melhor. E isso saiu de uma inteligência daqui, da Sprint 3D, que está ali até hoje nos ajudando no parque de impressão 3D, que fez agora uma prótese. Quando ele começou a trabalhar nessa questão de saúde, na sequência fez aquele laringoscópio. O que é? É um dispositivo que custa mais de R$1.000. A gente sabe que, infelizmente, a Covid afeta a questão respiratória, e afetando a questão respiratória, você tem que fazer a intubação, tem uma manobra, e para fazer a intubação bem feita, você tem o laringoscópio, que é o que você coloca por aqui, abre, consegue verificar melhor a via e consegue fazer a intubação sem prejudicar o paciente. E isso custa mais de R$1.000. Fizemos um no Instituto Federal com a Sprint 3D que não custava 50. Todo ele era menos de R$50. E fizemos bastante. E eles descobriram essa questão de biomédica, etc. E conseguiram agora salvar, não vou dizer salvar a vida, que quem salvou a vida foi o veterinário, mas dar qualidade de vida para o animalzinho com uma prótese. Era um serviço que não existia em Campos. Qual veterinário, quando tinha que fazer ali a amputação de um membro, ia pensar em colocar uma prótese impressa 3D com essa flexibilidade toda? E, gente, isso é campista. São serviços que não existiam na nossa cidade, que agora existem. Poderia falar de outras aqui. Existe agora 7 empresas que estão saindo agora da UENF, que fazem toda a diferença. A gente tem chamado eles de doutores empreendedores. Tem gente que vai pegar uma mão e vai fazer uma sexagem de mamão mais interessante. Tudo isso para quê? Mas deixa eu não me perder e voltar para o combate à pandemia, porque a gente teve uma experiência muito ruim, verdade seja dita, com esses hospitais de campanha. E às vezes não é tão agradável falar nisso, porque a gente está vendo aí as consequências. Eu não quero entrar nessas consequências. Eu quero falar que o filtro de ar que foi desenvolvido para os hospitais de campanha, e aí de uma maneira mais barata, que é um filtro que acaba com... Na hora de passar o ar para um lado, o ar para o outro, e tem um filtro que não deixa o vírus passar, eu quero que as pessoas saibam que quando a gente está saindo daqui, indo ali para a região das praias de Guruçaí, São João da Barra, Tafona, 7 quilômetros ali do trevo tem o polo de inovação. O filtro de ar desses hospitais de campanha foi desenvolvido ali no polo de inovação. Então, os que conseguiram o equipamento, etc., tiveram esse filtro ali, uma tecnologia que a gente chama de produção mais limpa, aqui com a gente. E se a gente for para outras questões, tem uma questão de gestão de UTI, que você sabe que cada aparelhinho tem um UTI. Quem teve já o desprazer de frequentar um ambiente desse, sabe que é muito barulho, fica aqueles pi para lá, etc., e a enfermeira tem que ver tudo aquilo, etc. Quem desenvolveu o dispositivo todos eles em um só, foi o polo de inovação. Ah, que legal. Não, e aquilo é alucinante, porque... Perturba, para mim é alucinante, é perturbador. Não, e ele perturba, mas se ele parar, ele perturba muito mais. Será que você morreu? Tu fica, se ele parou de fazer barulho, então morri. Aquilo é uma loucura. Mas não foi o seu que parou, foi aqui do lado que teve alta. Assim, tô brincando para descontrair, mas que é um negócio pavoroso. Aqui mas parece... eu quero pensar na pessoa. Sim. Imagina uma enfermeira que antes ela tinha que cuidar de 5 leitos, agora ela tem que cuidar de 30. Ela não consegue. Então o dispositivo que vai juntar todos esses equipamentos, um único só, para fazer todo o monitoramento em um único só, foi feito aqui. Porque a gente consegue fazer essa pessoa mais produtiva. Se antes ela tinha que dar conta de 5, agora legal, com facilidade, com tecnologia, ela dá conta de 30. E isso foi feito aqui. Sem ter que se matar de trabalhar, é isso? Exato, porque 5 você consegue olhar ali. E 30, e 40. Porque os nossos hospitais se encheram. Os heróis que estão no fronte de batalha, a gente verifica que no final do dia eles estão exaustos. Eles não conseguem, às vezes, dormir em casa para não expor a família. Então a gente tem que dar condições de trabalho, com muito carinho lá no Parque de Impressões 3D. Nós produzimos esses EPIs, que é para... A gente sempre coloca uma mensagem nesses EPIs. Eles têm que ir com um manual. Esse manual que a RDC nos obriga, a gente coloca lá uma mensagem de apoio para essas pessoas, que são verdadeiros heróis.
Então, o que nós pudermos fazer para eles, nós o faremos. Seja as APIs da nossa tecnologia, que diminuem em 4 horas, de 4 para 1 hora, seja pelos laringoscópios, que a gente desenvolveu aí bastante, fabricamos bastante, distribuímos conforme nós pudemos. Os bombeiros receberam, o CCC recebeu, todo mundo recebeu, e se solicitar mais, a gente está aqui para isso. Graças a Deus, Cláudio, eu falo isso aqui com muita apreensão, graças a Deus, a demanda tem diminuído. Se a demanda tem diminuído, quer dizer então que a pandemia está saindo do seu momento mais crítico. Ainda tem preocupação, mas estamos no nosso momento ainda de respirar um pouco mais aliviado, que o pior já passou, e é isso. Estou olhando aqui nas mensagens. Agora, sim, eu quero deixar para o próximo bloco, e aí a gente fecha agora, são 8h36. Pós-pandemia, como é que vai ser? Porque o mundo antecipou muita coisa aí. A gente cita cada um o seu exemplo, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande em certas empresas. E aí o que é? É aquela lei de oferta e qualidade e aquela coisa mesmo? Onde você, por exemplo, tem aqui em Campos tem vários restaurantes que tiveram que se virar para não fechar. Tá aí um exemplo, né? Você pode comentar nisso daqui a pouco. Como é que ficam os restaurantes pós-pandemia? Claro que, assim, sinceramente falando, um comentário pessoal. Isso não é da rádio, não é do jornal, não é... Isso é de Cláudio Nogueira. Eu não acredito nesse negócio de novo normal. Novo normal como? Novo normal como? Futebol sem torcida? Esse negócio de novo normal, para mim, sinceramente, é conversa fiada para passar o tempo e para ir, sabe, sei lá. Novo normal, tem até uma cervejaria que faz uma propaganda. Como que é novo normal? Verão, praia, calor, todo mundo em casa. Ninguém na praia, ninguém. Claro que se tiver de ficar, eu vou ficar. Nós vamos pedir para que as pessoas fiquem em casa o máximo possível, como estamos aqui há quase 6 meses, implorando diariamente para as pessoas ficarem em casa, porque é ficando em casa que a gente vai conseguir conter essa onda aí, se livrar dessa pandemia, que é séria. Ontem o doutor Arnaldo França Viana, que é neurocirurgião, falava aqui no programa, né, com a gente, e ele falava, gente, essa pandemia é séria, essa doença mata, e nós já perdemos vários amigos. Teve uma semana, cara, que eu não perco a fé hora nenhuma. E sabe, poxa, teve uma semana que começou hoje morreu o radialista fulano de tal, hoje mais um outro radialista, daqui a pouco, primeiro foi São José Salles, 2 dias depois veio o Roberto, né? Logo a seguir, no outro dia, o Jorge Oliveira. Eu falei, eita caramba, não é porque vai me afetar, não, é porque já me afetou, porque a gente perdeu os amigos. Nós tá fácil. Perdemos parentes, perdemos amigos, então a gente vai continuar. Agora, dizer que novo normal, um botequim sem você ir lá tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante, tomar sua água, tomar o que você quiser, comer o que você quiser, fazer o que você quiser, isso é conversa fiada. Então, eu quero saber de você o pós-pandemia e esse novo normal aí com a tecnologia. Mas tem uns restaurantes em Campos ainda que, aqui para nós, eles disponibilizam esses aplicativos, ou até mesmo de conversa que seja, como o WhatsApp, mas não funciona, cara. 11 horas da manhã você manda querendo pedir um almoço, 1h30 o cara diz que 1h30 o cara diz que hoje não vai servir almoço. Como assim, cara? Você alcança onde é que eu quero te apresentar um problema? A tecnologia está aí, mas ela por si só não basta, ela precisa do ser humano. E é onde que eu quero que você venha.
com a solução daqui a pouco no próximo bloco. São 8h40. Tenho o prazer de estar recebendo hoje aqui no programa o Henrique da Hora, presidente da Tec Campus, ele que fala sobre a pandemia e as startups e também esse mercado que já era globalizado, agora é globalizado, é tecnológico. Posso falar 5.0 ou 50.0, que antes era a revolução da indústria 4.0, né? Eu vou dizer agora então. A gente ainda fala 4.0. Está na 4.0, mas eu acho que esse mercado, o mercado em si, o varejão em si, por exemplo, eu conversava aqui com o CEO do Grupo Barcelos e ele disse para mim, cara, a gente teve que reativar e montar rapidamente, muito bem montado, o nosso sistema de vendas online. Inclusive estamos anunciando aqui, você pode fazer suas compras sem sair de casa no Superbom, vai lá no aplicativo, compra, é maravilhoso, é fantástico. Claro que ainda essa questão de hortifruti, essas coisas, não é a mesma coisa que você escolher, né? Até porque você gosta de comprar 2 dúzias de banana, uma para comer mais, né, madurinha, outra mais verde para poder ficar mais para diante, né? Enfim, então essa coisa ainda tem muita coisa a ser vencida. Vocês que mexem com tecnologia, tem aí uma série de desafios a serem vencidos. Depois, para finalizar, um exemplo de agritech aqui da região, se você tiver, porque a nossa cidade vive essa questão que você falou da petrodependência, né? Da royalty dependência. E, na verdade, a gente precisa depender mesmo daquilo que nós temos de verdade, que é a nossa vocação, que é a agricultura. Isso. Que é a pecuária. Nós já tivemos a maior bacia leiteira, uma das maiores bacias leiteiras do país. Você se lembra da Cooper Leite? Se lembra sim, que você não é tão velho, você não é tão novo. Cooper Leite era de Macuco. Você não é tão novo assim não, pode parar. Não vem me colocar. Bom. Se lembra da Parmalat? Que estava. Ali de Itaperuna, sim. Ali, porque para São Fidélis, onde foi ali próximo à fábrica da Coca-Cola. Lembra? Ali eu já não peguei não, eu lembro de Itaperuna. A Parmalat? Itaperuna tinha, eu lembro. Não, Parmalat que em Campos, rapaz. Você não tá tão novo assim não, pelo amor de Deus, eu tô velho pra caramba. Daqui a pouco você vai falar que você lembra da televisão que tinha aquele controle seletor? Você vai falar que não. Tá igual o Beto aqui, cheio de cabelo branco, falando, não é do meu tempo, não. Bom, ele tá pintando o cabelo, só pode. São 8h43, então, nós voltamos rapidamente com o Henrique da Hora, presidente da Tec Campus, falando sobre tecnologia. Olha aí, tecnologia no rádio, por exemplo, como que mudou de casa. Eu consigo fazer uma programação de uma rádio falando hora ao vivo, tempo e temperatura, trânsito, tudo normal. E você que está aí acompanhando, você não tem a mínima ideia do que está se passando. É um negócio fantástico, fabuloso. E isso tudo, é claro e evidente, graças a essas tecnologias. Mas é aquilo que você falou, não adianta só tecnologia, colocar o seu restaurante aí para anunciar que tem o WhatsApp e não atender. São 8h44, voltamos em instantes. O programa de hoje iria receber aí, convidou, marcou, testou, fizemos os testes, confirmou tudo certo o Alexandre Tadeu, só não foi certo na hora de avisar, nos avisou no final da tarde de ontem, já por volta das 17h37, para ser mais exato, que ele não poderia vir por orientação, né, da emissora de TV em que ele trabalha. Voltamos a seguir com o Folha no Ar, primeira edição.